a seleção das mulheres. Eu fiz um estudo, convocação, aeroporto. Chegamos à noite, no dia seguinte treinar. Quando eu desci, eles já estavam na frente da sala de musculação da Granja Comari, o cara dizendo que não, aqui elas não podem treinar. Aqui é para a seleção brasileira principal de futebol. Masculina. Aí entra o líder. Ou você abre ou eu arrombo a porta. Porque aqui tem a seleção principal de futebol de mulheres. Renê Simões. A seleção feminina volta para casa com uma bela medalha de prata. Isso é um feito para as mulheres do Brasil. O técnico Renê Simões foi jogado pro alto. O único treinador no mundo que já dirigiu seleções masculina e feminina em competições oficiais da FIFA. Um povo que aprendeu a amar o eterno rei do reggae, que agora trata como rei um brasileiro, Renê Simões. 35 mil pessoas lotam o Estádio Nacional de Kingston e festejam a classificação da seleção comandada por Renê Simões para o Mundial da França. 29 anos eu estava nos Emirados Árabes dirigindo uma só. equipe. E aí quando eu voltei eu fui pro Mesquita. Eu não perdi um jogo sequer. E pela primeira vez um clube da Baixada Fluminense se classificou para a primeira divisão do Rio. Foi ali que deu certo. A Jamaica foi inacreditável. Eles torciam errado. Foi muito difícil mostrar ao país que eles tinham que vaiar o adversário. Nós somos um país turístico que recebe bem as pessoas. Nós vamos vaiar. E fomos para a Copa em 98. Quando você lida com grandes jogadores que ascenderam, que ficaram famosos, ganham muito dinheiro, isso se torna um desafio maior de você fazer o time funcionar. É você saber o que faz o olho dele brilhar. Tem jogador que você vai dizer pra ele assim, se você for bem, você vai pra seleção brasileira. Um outro cara que o econômico dele é muito grande. Tem um outro cara que é extremamente altruísta. Todos eles têm alguma coisa que faz o olho dele brilhar. Mas o coletivo é a soma das individualidades. O Renê Simões é um dos mais vitoriosos técnicos de futebol no Brasil, que numa carreira que já dura 4 décadas, passou por 26 clubes e 5 seleções em 7 países. Entre suas conquistas, ele foi responsável pela primeira medalha olímpica do futebol feminino, com a prata em 2004 na Grécia, e classificou a seleção da Jamaica na Copa da França em 98, criando todo um ecossistema praticamente do zero no futebol jamaicano. Conversamos sobre os pilares para a construção de times de alta performance, mesmo com os desafios das diferenças culturais e geracionais, seus aprendizados ilustrados com exemplos práticos que viveu nas equipes, seu lado empreendedor com negócios em outros segmentos e muito mais. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da DocuSign, líder em assinatura eletrônica e gerenciamento do ciclo de vida de contratos, e que eu uso para assinar e gerenciar todos os meus contratos com clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores. E aqui vai um convite. No dia 22 de maio, a partir das 9 da manhã, a DocuSign vai realizar a edição 2024 do Momentum, o maior evento anual da empresa, e que nesse ano vai trazer muitas novidades para transformar o mercado corporativo com o lançamento de uma nova categoria de software na nuvem. E um dos destaques será uma palestra com João Branco, ex-vice-presidente de marketing do McDonald's, falando sobre como a inovação habilita a entrega de experiências incríveis para os seus clientes. Mais uma vez, a DocuSign me convidou para acompanhar de perto e trazer conteúdos exclusivos com os convidados. O evento é gratuito e virtual, e eu te convido a se inscrever clicando no link que está aqui na descrição do episódio. Renê, muito obrigado pela presença, uma honra te receber. Prazer grande também estar aqui contigo e saber dessa história toda, né? Um cara que monta startups, vende, faz outras, isso é muito legal. E falar de inovação, né? As pessoas confundem muito o que seja realmente a inovação, né? Eles acham que é algo que nunca aconteceu, apareceu, isso é inovação. E eu bato sempre que, né? Inovar é você fazer alguma coisa, até que alguém já fez, mas que faça de uma forma diferente e melhor. Para mim isso é inovação. Sem dúvida. É você não ficar copiando, né? E dizendo, eu inovei. Não, peraí, você copiou, tu inovou. Não, eu peguei a ideia e transformei colocando o meu Renê nela, e aí saiu uma inovação. Aí eu concordo. Renê, a gente tem tanto assunto para falar sobre liderança, formação de equipes de alta performance, né? Mas eu fazendo um resumo aqui, né? Eu estava vendo 26 clubes de futebol, 5 seleções, 7 países. Você foi responsável pela primeira medalha olímpica do futebol feminino, a prata em 2004 na Grécia. E você classificou também, foi uma notícia icônica, né? Quando você classificou a seleção da Jamaica na Copa da França em 98, né? Só que a minha primeira curiosidade é que eu sei que você começou como técnico muito jovem. O que te fez
querer ser técnico de futebol tão novo? Em 1967, eu jogava no time do meu colégio, José Ascioli. E teve o torneio da Independência, dentro do complexo de Marechal Hermes, que é um complexo militar lá. E o meu professor era um cara extremamente politizado e perseguido, segundo ele, naquela época, e ele não podia entrar dentro do quartel. Se ele entrasse dentro de um quartel, ele não sairia, segundo ele. E, de repente, ele olhou para mim e disse assim, você vai dirigir a equipe. Eu digo, eu? Ele disse, você tem todas as características para dirigir uma equipe. Eu disse, professor, nunca fui treinador nessa idade. 67, eu tinha 14 anos ainda. Estava com 14 anos, cara. 67, eu nasci em 52. 67, eu sou de dezembro, isso foi em setembro, na Independência. E fomos lá. E simplesmente nós fomos campeões. Então, quer dizer, não foi uma escolha, foi uma imposição quase, né? Quase, isso aí ficou batendo muito, né? Mas eu gostava muito de um tio que era advogado, tanto que a minha assinatura é igual a dele, né? E eu sou fascinado por qualquer livro, qualquer filme que tenha julgamento e tenha júri. Eu sou fascinado porque a capacidade que você tem que ter de convencer um lado de que você está com a razão é tua, eu acho fascinante isso, né? A oratória deles, né? Como eles se pegam, a encenação, a linguagem corporal, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e eles levam ali, e eu era fascinado pelo meu tio, eu achava que eu ia ser advogado, né? Depois mudou um pouco, eu comecei a colar com um primo meu que entrou na medicina e eu cheguei até a participar de uma cirurgia uma vez com ele. Ele me apresentou como estudante de medicina e tal, e eu fiquei assistindo aquilo. Eu disse, não é para mim, mas eu vou tentar. Minha irmã era nutricionista. Quando eu fui fazer, na época, tinha o pré-vestibular, o Seixas Gran Rio. Ela disse, você vai fazer medicina mesmo? Eu digo, vou. Vai parar de jogar? Eu já era profissional do Bom Sucesso nessa época. Eu disse, não vou parar. Ele disse, então não dá, medicina é integral, esquece. Eu digo, o que eu faço na minha vida? Fazer educação física, rapaz. Você vai se dar bem. E aí eu fiz educação física, passei, logo parei de jogar, porque me aborreci, brigava no clube toda hora, né? O que, como, para quê, por quê, eu tinha que ter essas respostas. E antigamente não é assim que se trabalhava, né? A cultura era diferente. Vai lá e faz. Não fez bem, sai. Mas por que eu não fiz bem? O que eu tinha que melhorar? Não tinha esse tipo de conversa. Então isso me aborrecia muito. E aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou parar de jogar, não quero saber. Em 1973, eu estou numa ginástica olímpica e eu odiava aquele professor, Guilherme Beachball, porque ele, toda vez que eu ia na trave, eu tinha pouco equilíbrio, né? Muito duro do futebol naquela época, e ele passava, dava um toque, eu caía, eu tinha que levantar, subir de novo. E até um dia que ele sentou comigo e disse assim, você deve me odiar, né? Eu digo, não, professor, que isso? Ele, não, pode falar. Eu sei que você não gosta de mim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai adquirir equilíbrio quando você aprender a sair do desequilíbrio. E aquilo bateu em mim muito forte. Comecei a prestar atenção nele. E ele fazia isso com todo mundo. Ele tirava o equilíbrio para fortalecer você e vir para o equilíbrio. E um dia ele falou, estou com um clube ginástico desportivo do Rio de Janeiro querendo um treinador de futebol. Alguém quer? Quando eu olhei, eu já estava de braço levantado. E aí, em 1973, 74, eu comecei a treinar e nunca mais parei. Quer dizer, a descoberta foi forçada com 14 anos. Isso. E depois da educação física, ele parado com o futebol. Quando alguém estiver tirando o teu desequilíbrio, te levando ao desequilíbrio, ele está te fortalecendo a aprender a se equilibrar. Né? Ô René, você com 21 anos liderando equipes, como que era
Como que você conseguia colocar autoridade sendo tão jovem perante os demais? Assim, era algum traço, alguma característica pessoal sua que se destacava para você conseguir liderar os times? Primeiro eu tive que brigar muito para sair de onde eu saí, de Cavalcante, né? Eu tive que... Meu pai me expôs muito, né? Eu, com 15 anos eu jogava no time do bairro. Jogava na escola, jogava no bairro. E o menor depois de mim tinha 23 anos. Então eu tinha que enfrentar tudo. Era bolinha, maconha, era bebida, tudo isso. E eu ficava vulnerável no meio deles todos, dizendo não, não, não. Então isso foi desenvolvendo uma capacidade de eu ir para a vulnerabilidade, que todo mundo acha que é ruim, mas quando eu me disponho a ficar vulnerável, eu ganho coragem. Eu cresço nisso. Então, eu acho que aos 21 anos eu já era grandinho, cara. Eu era grandinho, eu cresci muito no meio dos malandros, né? Eu era o otário e depois joguei muita bola com amigos meus em presídios, outros se mataram, outros foram mortos, suicidaram. Então eu quando me apresentava para alguém para falar, eu falava absolutamente sem nenhum temor de que eles contrapusessem alguma coisa, porque, primeiro, eu não tinha medo de explicar se eu não soubesse. Se eu não soubesse, eu diria, não sei, vamos aprender juntos. O que já era diferente daquela cultura que você falou do comando, né? Mas foi isso que me aguçou a vontade de ser treinador. Eu quero ser um treinador que eu nunca tive. Eu nunca tive alguém que me visse e sentasse comigo e disse assim, o que é que tem aí dentro? O que é que tem aí dentro, além desse jogador que eu vejo? Porque você vê o externo. O externo é uma coisa, e o interno? Se você fortalecer o interno, esse externo vai ficar muito melhor. Então, quem lidera tem que saber que tem dentro e fora. Sim. E se você não conhecer o dentro, você vai exigir de fora coisas que talvez eu não tivesse para dar. Ou talvez não estejam me pedindo coisas que eu tenho para dar, mas como não me pede, eu não dou, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Então, a ideia foi essa, ser um líder em que fizesse diferente, tratasse os outros diferente da forma como eu fui tratado. É curioso porque, dessa forma que você fala, o terreno, mesmo jovem, estava fértil para o que veio adiante e para o que você veio se tornar, né? Que é um grande estudioso, né? Uma pessoa que está sempre se aperfeiçoando até os dias de hoje, né? Então foi dessa, entre aspas, vulnerabilidade positiva que foi o ponto de partida, então, né? Exatamente isso, né? A coragem de ser imperfeito. A Brené Brown tem um livro que diz A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala dessa vulnerabilidade que quando você não tem coragem, né, de vir aqui encarar uma câmera e dizer assim, eu sou assim. Eu sou assim. Pode ser que tenha gente que não goste. Pode ser que tenha gente que diz assim, porra, cara pretencioso. Não sou pretencioso. Eu sei o que eu sou, né? Porque quando você... Ainda ontem eu fiz uma mentoria com um jovem, né, de 18 anos, e aí quando a gente vai lá na autoconfiança dele, a autoconfiança dele é baixa. Eu disse, vou dar um truque para você, cara. Diga que é bom. Aí ele, como assim? Sabe por quê? Você faz uma coisa boa, o que você diz que você é? Eu sou bom. Se você faz uma coisa ruim, o que você diz que você é? Eu sou ruim. Não. Vamos trocar esse chip, né? Já que nós estamos falando em inovação, tecnologia, sim, vamos trocar o chip. Vai dizer assim, eu sou bom. Por isso eu fiz essa coisa boa. Você está reprogramando ele, né? Eu sou bom. Nem por isso eu deixo de fazer algumas coisas ruins, com uma vantagem. Toda vez que eu faço alguma coisa em que eu erro, eu vou me tornar melhor. Se eu tiver essa consciência de aprender, aquilo eu já não faço mais, eu já me tornei melhor, aquilo eu já não faço mais. Então, quando você troca isso, você faz. Então, essa é a dificuldade que a gente vê no Brasil. Os líderes no Brasil têm medo de dizer ao liderado que ele é bom. Você é competente. Esse cara daqui a pouco vai se achar que ele é o que... Ele vai ter que se achar o que ele é. Desde que você saiba quem ele é por dentro, você vai dizer para ele, você é bom nisso. E nisso aqui, você vai ficar bom porque eu vou te ajudar a ficar bom. Esse é o princípio do bom feedback, né? De certa forma, né? É. René, em que momento da trajetória
você sentiu que tava dando certo, assim, e que a carreira tava decolando? Porque você falou, né? Puxa, eu tava lá no Rio de Janeiro e depois fui chamado pra Portuguesa, e daí a carreira foi só pra cima. Em que momento que caiu a ficha pra você? Olha, caiu a ficha o dia que minha mulher me sentou e disse assim, não aguento mais essa vida. Pô. Ela grávida e eu trabalhava muito, né? E eu dava aula na faculdade, eu dava aula no clube alemão, eu dava aula numa academia. Tudo no Rio? Tudo no Rio. E ela dizia que queria ter marido, que não tinha, né? E aí eu disse para ela, vamos fazer o seguinte... Eu me reconheço nisso. Vamos fazer o seguinte, eu vou largar e vou ficar só com o futebol. Se não der certo, em 2 anos eu paro com tudo e você vai ter marido. Mas eu fui largando. E aí eu larguei os maiores salários, que na época o salário do futebol não era muito grande. E dali eu acho que foi ali que deu certo. Porque primeiro eu ganhei a minha esposa. Porque... Apoio da família. Foi um momento difícil, porque eu larguei os maiores salários, fiquei os menor, e aí passamos um apertozinho danado no início. E ela ali junto comigo. O que ela queria era o marido. E eu disse, agora eu tenho tempo e coragem, porque eu me decidi, eu quero o futebol. E aí foco, né? E dali fui embora. Foi quando eu fui para os Emirados Árabes, né? Com 29 anos eu estava nos Emirados Árabes, dirigindo uma equipe. Tão engraçado, porque lá eu tinha que mostrar, né, para eles. Você foi para fora antes de dirigir um clube grande do Brasil? Isso, não sabia. Fui para fora. Eu estava dirigindo o juvenil do Fluminense, fui pro profissional do Olaria e fui para os Emirados Árabes, 29 anos. E um dos treinos que eu dei lá, o Sheik assistiu, e aí ele falou, ó, eu quero que você jogue e que você treine. Vou assinar vamos mudar o contrato. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Aí você voltou? Não, eu disse, eu quero só treinador, jogar não. E ele aceitou? E aí ele disse, então tá bom. E fomos lá. E conseguimos ser campeões lá. E aí quando eu voltei, eu fui pro Mesquita. O René, depois dos Emirados, você volta pro Brasil e aí cresce a carreira aqui pelo país, né? Eu fui pro Mesquita, rapaz. É impressionante, porque o Mesquita tinha um campo 90x60, muito curto. Menor dimensão que a FIFA permitia você jogar. E quando eu olhei aquele campo, eu disse assim, caramba, se eu treinar aqui, só eu vou saber jogar nesse campo. Eu não perdi um jogo sequer. E pela primeira vez, um clube da Baixada Fluminense se classificou para a primeira divisão do Rio. E aí despertou o interesse da Portuguesa aqui de São Paulo. Década de 80. 86. Eu ganhei 85 lá. 86 ainda disputei o Campeonato Carioca, ficamos em 6º, aí veio a Portuguesa me convidando. Portuguesa, vice-campeã paulista, né? Eu com 33 anos, vice-campeão paulista, carioca. Eu disse, os caras são malucos, completamente malucos. Como é que eles estão me querendo? E aí foi muito engraçado, porque eu fui para uma reunião com Oswaldo Teixeira Duarte, famoso, né? E aí uma mesa grande, rapaz. E aí ele falou assim, opa, todos te querem aqui. Não sei quem tu és. Me diga quem tu és. Se eu gostar, eu te contrato. E aí eu tive que pensar numa coisa que a gente tem que pensar sempre, né? Se eu fugir para onde os malucos correm, eles podem me achar que eu sou um maluco também, não acontece nada. Mas se eu fugir ao contrário, eles vão ver que eu não sou um deles. Eu disse, eu tenho que ser maluco que nem esses caras. Porra, eu louco, cara. Eu tava tão feliz, a Portuguesa, eu saí do Mesquita para Portuguesa, eu virei para ele e falei para ele, olha, eu tô no Rio de Janeiro, feliz da vida, vocês ligam para mim, pedem para que eu venha aqui, e você vem falar que não me conhece. Eu também não lhe conheço. Eu não sei quem é o senhor. Faz o seguinte, me diz quem o senhor é, quem é a Portuguesa. E ali já orando, né? Meu Deus, faça com que ele não se aborreça. E aí ele disse, tu és um gajo muito abusado, mas eu gostei. E aí ele foi falando, me contratou,
né? O salário que eu queria, 2 vezes mais do que eu ganhava em tudo no Rio, luvas na mão, tinha tudo. Perdemos o primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. 2-1 para o Paulista, 2-0 para o Corinthians, 2-1 para o Inter de Limeira. Vou ao Rio, quando volta, está o caos no clube. Ele mandou os 4 melhores jogadores, desligou do clube. Quando eu entrei no vestiário, e aí fica a mensagem para quem é líder. Se você não correr risco, você não é líder. O teu liderado não te segue. Sem dúvida. Quando eu entrei no vestiário, eu vi os 4 sem trocar de roupa. E eu perguntei para eles, o que houve? Eu já sabia. O que houve? O presidente desligou a gente. Troquem de roupa. Troquem de roupa. Não, mas o presidente... Troquem de roupa. Aqui no vestiário, quem manda sou eu. Aqui eu sou autoridade. Troquem de roupa. Trocaram de roupa, treinou. Quando eu saí do treino, a imprensa toda veio em cima, né? Porra, ele desobedeceu o presidente, o que vai acontecer? Eu disse, nunca entro premeditado numa reunião. Deixa eu ouvir o presidente. Cheguei lá, ele era um carinho comigo danado, né? Ô, meu filho, como é que você está? Tá tudo bem? Eu disse, tá tudo ótimo, presidente. Mas o senhor criou um caos no meu vestiário, presidente. Isso não cria um caos. Eu dei a maior ajuda que você poderia ter. Olha o que é a visão de um administrador. Eu te dei a maior ajuda e eu não consegui entender. Eu tinha 33 anos, não consegui entender isso. Eu disse, como assim? Ele disse, eles achavam que você é gente boa do jeito que é. Você permite que eles falam, conversem com você e você dá todas as informações. Eles achavam que iam mandar em você, que você jamais ia mandar neles. Agora você provou que você manda até no presidente. Foi premeditado. Foi. Caramba. Porque se você tivesse aceitado esses 4 fora, eu estava te mandando embora agora. Porque você não ia conseguir comandá-los. E é o exemplo que foi dado para os demais também. Juntou no dia seguinte todos os jogadores e falou para eles, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui todo mundo é dispensável, menos esse rapaz aqui. Ó. Ele não sai daqui. Ele só vai sair daqui para a seleção brasileira. E eu saí. Só saí 1 ano e pouco depois para a seleção brasileira. Fui dirigir a Sub-23. Que administrador, cara. Entendeu? Quando você vê um presidente, você tem que dar força ao teu gestor. Você nomeou um gestor, você tem que dar força para ele e para quem ele vai administrar, seja o que for, futebol, no restaurante, na tua empresa, quem é liderado tem que saber que esse líder aqui tem o respaldo aqui de trás. Por que acontece tanto no futebol? O treinador é mandado logo embora. Quando o presidente vem e dá uma entrevista dizendo assim, agora depende do treinador. Se ele ganhar terceiriza o jogo, a responsabilidade, né? Se ganhar o jogo, ele fica... Não, o jogador, ele olha para você e diz assim, esse cara já não manda mais. Uhum. Esse cara já não é o cara que pode me liderar. Quando isso acontece, cai o treinador. Não tem jeito, vai cair o treinador. Então, todas as vezes que alguém fez isso como ele fez, o meu time fez assim, voou. Porque eles sabiam quem mandava. Olha, isso é tão sutil, né? Porque isso, eu vejo isso paralelos no meu negócio, em outras empresas que eu já vi, né? Como a falta de endosso do líder faz com que quem está abaixo liderado perca o respeito por aquela pessoa, né? Derrubou essa pecinha do dominó, vai caindo. Cai tudo. Vem lá de cima, vai até lá embaixo. Ô René, e com tantos times e com tantas histórias de sucesso que você teve, você acha que você ter autoridade, você liderar por exemplo e tudo mais, é o que fez você atravessar tantas gerações com tantas diferenças de cultura por onde você passou e funcionar? Exatamente, você ter a noção do que você representa, né? A noção do que você representa,
o que você quer dar para os outros. É um ganha-ganha sempre. Eu vejo, e tem um caso, que não vou falar o nome, mas ele tem tudo para ser um grande treinador. Ele ainda não entendeu de que ele não é mais quem ele era como jogador, e ele precisa entender que ele tem que se juntar ao grupo e o grupo vê-lo como sendo, esse é o cara que vai me levar. Esse, no exército, você diz assim, com aquele cara eu vou até a guerra. Com aquele eu vou até a guerra. Então, quando ele olha para você e diz assim, com ele eu vou até a guerra. Com ele eu vou. E sempre assim. E isso foi, eu agora, essa de liderar, o Olaria, que foi antes, eu cheguei no Olaria para dirigir o juvenil do Olaria. No primeiro treino, quando o cara derramou o saco de material no vestiário e os jogadores saíram para catar meia com buraco, calção com buraco, pedaço de camisa, eu fiquei horrorizado vendo aquilo, né? Dei o primeiro treino, o segundo dia eu cheguei lá mais cedo, pedi um saco de material roupeiro, levei lá para fora, joguei álcool, taquei fogo. Nossa. Mandei os jogadores embora, não tinha treino. O presidente me chamou, isso foi em 80. Foi em 80. E aí o presidente, eu tinha 27 anos, o presidente me chamou e disse assim, botou o dedo na minha cara e disse, quem você pensa que é? Eu disse para ele, presidente, eu não sei quem eu sou ainda, mas eu tenho certeza que aqueles jogadores, eles pensam que eles são ninguém. Porque do jeito que o senhor trata ele, aquele material que eles vestem, eles pensam que eles são ninguém. E ninguém, quando pensa que é exatamente ninguém, vai conseguir jogar mostrando que é alguém. Saia da minha sala. Eu saí voando, fui para casa, achei que eu estava demitido. No dia seguinte eu cheguei, tinha um material todo novo. Nós fomos vice-campeões cariocas de júniores com o time do Olaria. Na frente de Botafogo, na frente de Fluminense, aquele ano o campeão foi o Vasco. Frente de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de América, de Americano, de todo mundo. Sabe por quê? Os jogadores, cara, começaram a dizer assim, eu sou alguém, olha a minha camisa. Aí depois eles me contavam que quando eles jogavam com alguns clubes, né, os caras olhavam para ele e diziam assim, olha a minha camisa, olha a tua, rapaz, isso é um lixo. Isso é um lixo. E então, essa mudança de chave fez a equipe crescer muito além do que tinham capacidade. Não tem jeito, não tem jeito. Aí diz assim, e a tática, e a técnica, tudo importante. Você tem que ter conhecimento. Agora, se você não souber de que lá dentro daquele jogador tem um euzinho que precisa ser tirado de lá e colocado para fora para que ele consiga produzir, esquece. Esquece. Ele pode ser até bom de bola, mas ele vai até um determinado ponto. O outro pulo, passar para o outro pulo, para o alto rendimento, ele não vai chegar. Isso é muito igual ao que acontece nas empresas, né? Porque você vê muita gente, o que a gente chama que tem os hard skills, que é a capacidade técnica e o conhecimento, mas quando falta duas coisas, soft skill e cultura da empresa que abrace, né, e o líder dando exemplo, se não tem essa combinação, a performance não acontece, né? Todos os exemplos que eu tenho que te dar vai bater exatamente nisso. Vai bater. A seleção das mulheres foi exatamente isso. Foi quando eu fiz, porque eu fiz um estudo, ninguém chegava perto delas, né? As comissões técnicas não chegavam muito perto delas. Eu disse, caramba, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse paradigma ser quebrado. Eu vou chegar perto delas. Convocação, 8 de março, aeroporto, uma rosa para cada um abraço e um beijo. No meu livro, O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, elas botam lá, esse cara é louco. Chegou um maluco aqui, nos abraçando, dando beijo, dando uma rosa. O que é isso? E faltava pouco tempo para a Olimpíada, né? Quando você assumiu. 6 meses. 6 meses. E aí, chegamos à noite, no dia seguinte treinar, eu faço sempre o treinamento em sala, antes de ir para o campo. A gente discute tudo ali.
Eu discuti com elas e peguei o meu preparador físico e digo, olha, a primeira parte vai ser contigo na sala de musculação, desce que eu vou resolver um problema, eu já desço. Quando eu desci, eles já estavam 5, 10 minutos na frente da sala de musculação da Granja Comari, e o cara dizendo que não, aqui elas não podem treinar. Aqui é para a seleção brasileira principal de futebol. Masculina. Eles quiseram dizer isso. Na cabeça dele batia isso. Elas vão treinar lá na sala, no vestiário, onde tem os equipamentos que treina sub-17, sub-20, todo mundo. Aí entra o líder. Ou você abre ou eu arrombo a porta. Porque aqui tem a seleção principal de futebol de mulheres. Quando elas entraram, tinham 3 metros de altura cada uma. 3 metros. Porra, treinar na sala do Ronaldinho, do Ronaldo Gaúcho, do Romário, do Bebeto. Porra, elas estavam... Pronto, primeiro passo. Briguei por elas, ganhei. Elas sabiam que tinha um cara que ia brigar. Você precisa ter alguém que brigue por você, cara. Na vida você olha, né? Quando você é garotinho, você olha para quem? Teu pai, tua mãe. Se o teu pai e tua mãe não brigam por você, te largam, você tem uma dificuldade muito maior para crescer. Mas quando você entende de que tem alguém brigando por você, você vai subir com mais tranquilidade. E é isso numa empresa, é isso. E quando você falou de cultura, você tem que iniciar com os processos, né? Fazer com que aqueles processos sejam entendidos por todos. Depois que os processos são entendidos por todos, eles começam a passar por todos novos que chegam, o processo fica fácil, porque todo mundo já passa. É aquela historinha que tem até um vídeo que eu passo muito nas minhas palestras, muito legal. Puseram 7 artistas numa sala, com uma secretária, e uma moça entrou para fazer uma entrevista. E tocava um bip. Bip! Quando tocava o bip, todos levantavam. E ela sentada ali, ficou quieta. Sentou todo mundo. Bip! Aí ela levantou também. Então, e caía saindo saíram os 7. Ficou só ela e, de repente, entrou um outro rapaz, também artista. Tocou o bip, ela levantou. E ele ficou sentado. Tocou o bip, ela levantou. Aí ele perguntou, por que você está levantando? Ela disse, não sei, mas todo mundo levantava. Então, isso tem 2 aspectos. Um é o processo. Se você tem o processo correto na empresa, quem vai chegando vai fazer o processo, vira a cultura da empresa. Exato. E outra coisa, tem aquilo de você, o efeito manada, né? Sim. Você vai seguindo porque os outros fazem. Mas peraí, mas por quê? Como? Para quê? Quando? Onde? Que eu brigava na minha época de jogador. Eu me aborreço muito quando um jogador meu sai, o jornalista pergunta, olha, o teu time está jogando muito mal, não está fazendo nada, e ele responde, com certeza. Eu fico louco. E com certeza? Você não viu o jogo? Pode ser até que o cara esteja correto, mas ele não tem que dizer com certeza, ele tem que dizer, não, nosso time não fechou bem ali, o nosso time está espaçado, o nosso time não passou. Eu tenho que ter uma visão do que eu fiz lá dentro. Então você não exige, mas você orienta para que seu liderado saiba se comunicar. Exatamente isso. Exatamente, tem que saber se lidar. Por que eu vou dizer para ele com certeza? Veja isso, observe se não é isso que acontece, com certeza. Aí vem o segundo ponto. Ele diz assim, vamos no vestiário ver o que o professor vai dizer para a gente voltar melhor. Você não sabe o que tem que fazer para voltar melhor, pô? Alguém tem que dar o comando, né? Até pode dar, mas ele deve ter a noção de dizer assim, o nosso time não prendeu a bola, o nosso time não marcou bem, o nosso time está muito lerdo, o nosso time não está focado. Ele tem que dizer alguma coisa. Então é preciso. E aí eu brinco sempre com eles. Imagina um cirurgião que abre o peito do cara para ver o coração e diz, não, vamos ver o que fulano fala agora. Vou ligar pro fulano para ver o que... Pô, mas eu tô ali, pô. Eu tô jogando, eu tenho que saber o que aconteceu. Ô René, a gente estava falando das diferenças, assim, de tantos países e times que você passou e liderou tantas equipes. O que é mais difícil? A diferença cultural de países e tudo mais? Ou
as diferenças geracionais que a gente vê cada vez mais, né? Geração de millennial, geração Z, onde os valores, a resiliência parece que também mudam um pouco e a relação das pessoas com o trabalho. O que você acha? As duas coisas são importantes. A gente não pode nem dizer que são difíceis, estou dizendo que é importante. Que quando você sabe que elas existem, o grande problema é que as pessoas dizem que isso aqui é muito difícil, a diferença cultural é difícil. Mas peraí, você sabe qual é a diferença cultural que existe? Por exemplo, nunca toquei um samba num ônibus de Jamaica, Trinidad e Tobago, de Costa Rica, de Emirados, ou Catar, ou de Irã. Nunca tocou um samba lá. Tocou a música deles. E algumas músicas eu nem gostava, por me incomodava. Paciência. Quem tem que ficar incomodado sou eu, pô. Não eles. Pô. Eles têm que tá bem. A questão geracional é a mesma coisa. Por exemplo, vamos proibir o celular hoje? Não vamos proibir o celular. Vamos só fazer com que eles entendam que o celular é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal. Que você pode atingir os outros, mas os outros podem te atingir se você usar. Então, é você ter um entendimento do que as coisas existem e são assim. Então, aproveite aquilo para usar para você. Eu uma vez cheguei num clube e nós fomos treinar num lugar separado, fora do centro de treinamento. Lá no alto, tinha um lugar mais alto, e eu tô vendo um jogador lá urinando, né? Eu daqui de baixo, bati foto dele, né? E aí, no treinamento em sala, reunido, eu digo, quero passar um negócio no telão para vocês. Eita. E tal. Porra, tá o cara lá. Aí, professor, eu digo, que sorte que você deu, que fui eu. E você é um cara da imprensa. Você tem que cuidar da tua imagem, cara. Você tem que ser o camarada que cuida o tempo todo da imagem, porque ela tem valor. Então, você podia ter agora, receber uma pancada muito grande. Imagina os comentários que não sairiam. Né? Ali é o lugar? Não é o lugar, porra. Então, atenção para isso. Então, você saber que tudo isso existe e trabalhar junto com o teu jogador, dando informações para eles. Você trabalhar com ele, questão da financeira, pô, né? Um dia eu estava num clube, estou vendo um jogador conversando com um cara e estavam rodando lá uma BMW. Esse cara tinha uma Mercedes, ele tinha um Dodge, tinha um outro carro, tinha 3 carros. E estava ele conversando, rondando a BMW com um cara que eu sabia que vendia carros, né? Chamei ele para uma conversa. Eu disse, eu vi você vai comprar BMW? Isso no clube, você falando pro seu liderado. Pro meu jogador. Você vai comprar BMW? Aí ele, não, é porque... Peraí, para. Você virou vendedor de carro? Ele disse, não. Eu disse, então você paga IPVA, seguro de 3 carros. Vamos fazer a conta de quanto isso custa por mês para você. Ainda vem o 4º carro? Aí ele... Eu não tinha feito essas contas ainda, professor. Então faz. Isso está saindo, rapaz. O básico, né? É básico. Aí ele não comprou o BMW e vendeu 2 carros e ficou com 1. E aí, nesse assunto, eu tenho um tópico que eu queria falar, que assim, você deu os exemplos, né? Por exemplo, de queimar os uniformes lá na olaria, abrir a área de treinamento da seleção principal para a seleção feminina, tudo isso são sinais do líder que você acaba ganhando aquele time, né, para você conseguir as conquistas futuras, né? Quando você lida nos tempos de hoje, acho que nem nos tempos de hoje, mas quando você lida com grandes jogadores que têm suas vaidades, seus egos, que ascenderam, que ficaram famosos, viraram celebridades, ganham muito dinheiro, isso se torna um desafio maior de você fazer o time funcionar unido, ou eles também lá dentro têm o lado competitivo deles, que quando você acende eles conseguem trabalhar em equipe? É você saber o que desperta, que faz o olho dele brilhar. Tem jogador que você vai dizer para ele assim, se você for bem, você vai para a seleção brasileira. Vou te ajudar para você ir para a seleção brasileira. Topa. Por quê? Porque o lado individual dele é muito forte. Ele é muito forte, ele é
tem muita vaidade ali dentro. E quer conquistar. Ele quer conquistar, então vai com ele. Tem um outro cara que o econômico dele é muito grande. Assim, cara, eu acho que se a gente ganhar esse campeonato, a gente pode dobrar a premiação. Imagina, cara, a gente vai sair aí com tantos milhões aí na conta. Pô, não tinha pensado nisso, professor. Vamos trocar isso. Tem um outro cara que é extremamente altruísta. Você diz para ele, porra, já pensou, cara, com o que você vai ganhar aqui? O que você vai ajudar a tua família? O que você vai ajudar a tua comunidade? Olha o Mané, o que o Mané faz com a comunidade dele. Então o Mané, você não fale nada, ele é altruísta, então você tem que trabalhar em sentido. Tem um outro cara que é extremamente estético, pô, né? Assim, pô, imagina a casa que você vai construir, já pensou aquela casa com piscina, não sei o quê? Então, todos eles têm alguma coisa que faz o olho dele brilhar. Se você conseguir descobrir, e dentro desse ponto, quando eu estava no Catar, eu tinha um sheik no meu time. E esse sheik, ele jogava com uma cocheira. Cocheira é uma atadura elástica na coxa dele. E ele jogava menos do que eu via que ele podia jogar. Ele era muito bom jogador. Perninha esquerda, excelente. E eu não consigo entrar dentro desse cara. Eu não conseguia entrar dentro dele. Qual é o gatilho, né? Eu não tinha... Porra, como é que eu vou lá dentro? E eu tinha um massagista que é brasileiro, Jorginho, um cara fantástico. Jorginho, vem cá. Você já foi na casa do Sheik Hamad? Ele disse, já. Como é que é lá? Porra, é um palácio, cara, você não pode imaginar. Eu falei, mas me conta, vai me contando aí. Ele tem um salão que é um negócio absurdo, absurdo. Ele tem tudo do Barcelona. Ele é barcelonista louco. Digo, é mesmo? E de quem? Rivaldo. Ele tem tudo do Rivaldo. Digo, não brinca, você está falando sério? Tudo do Rivaldo. Maravilha. No dia seguinte, treinamento em sala, botei os botões todo lá e disse, olha, próximo jogo nós vamos jogar assim, assim, assim. E esse cara aqui, o número 10 na minha mão. Esse cara aqui, eu queria que ele jogasse mais ou menos... Deixa eu ver se eu lembro um jogador que eu queria que ele imitasse. Rivaldo. Quando eu falei Rivaldo, cara, ele se esticou todo, levantou o olho dele, quase pulou. Eu disse, Ahmed, é aqui, cara. Você já viu o Rivaldo jogando? Já viu o Rivaldo jogando? Esse cara jogou demais naquele jogo. Ele botou tudo que tinha para fora. No dia seguinte, eu chamei e disse assim, você já viu o Rivaldo jogando? Você disse que, pô, professor, eu sou fã dele. Falou. Eu digo, e você já viu o Rivaldo com uma cocheira igual a essa aí? Ele tinha tido uma distensão há 5 anos atrás e aquilo era um amuleto. Ele botava aquilo. Eu disse, eu nunca vi Rivaldo usar isso. Ele... É mesmo, né, professor? Tu não usa. No dia seguinte ele veio sem a cocheira. Então, o que você precisa? Você precisa saber, o teu liderado, ele se espelha em quem? Isso é legal. Em quem ele se espelha? Né? Ele é profissional de quê? Da área tecnológica. Quem ele gosta? Ele tem startups, né? E quem é que ele gosta, que já viu, que fez? Então, dá os toquezinhos. Eu acho isso muito legal, entender as motivações de cada um para você extrair e funcionar em time, né? Porque também não é sobre as individualidades, né? Mas o coletivo é a soma das individualidades. É preciso que as individualidades estejam bem. Porque o objetivo comum, por exemplo, no Botafogo, nosso objetivo comum era subir para a primeira divisão. Mas eu tinha o Jefferson. Imagina, eu estou disputando e o nosso objetivo comum era subir para a primeira divisão. É a meta da Tinha empresa. Caído, a meta da empresa. Mas o Jefferson era titular da seleção brasileira. Como é que eu faço? O individual dele, a meta individual dele era se manter na seleção brasileira. Para se manter na seleção brasileira, tem que jogar muito bem aqui. Então eu tinha o Rodrigo Pimpão.
que já tinha jogado no Vasco, tinha ido muito mal e jogou em clubes menores, e eu trouxe para jogar no Botafogo. Então ele precisava mostrar que ele era jogador de time grande, e mostrou. Eu tinha garotos vindo da base, que queriam mostrar que eram jogadores profissionais. Então, quando você tem um objetivo comum, o que cerca são os objetivos individuais, mas é o objetivo comum que vai fazer todo mundo atingir o seu objetivo individual. Então você tem que saber e respeitar isso. Tem que respeitar isso. O mais importante é o clube. Não, o mais importante é o teu objetivo individual. Agora, se você não chegar no objetivo comum do clube, você não vai chegar no teu individual. Porque se ele não classificar para a primeira, esquece, não vai ter nada para você. O carimbo no teu passaporte não vai ser eu coloquei o Botafogo de volta. São carimbos, você vai ganhando e vai botando carimbos. Então, nós batemos a meta daquele ano da empresa de 200 milhões. Você tem um carimbo. Sim. Uma outra empresa que te queira, você vai chegar lá e dizer assim, eu bati 200 milhões naquela empresa. Então, é um carimbo. Então, as individualidades são importantes. Outra coisa que eu me bato muito é que eu não aceito um jogador dizendo assim, eu estou aqui para cooperar com o time. Cooperar com o time? Cooperar com a empresa? Não. Você não trabalha para o time, nem trabalha para a empresa. Você trabalha para você mesmo. Você é uma empresa, porque você pensa na sua família, você pensa em tudo. Agora, você presta serviço no Flamengo, você presta serviço no Fluminense, você presta serviço na Casas Bahia, você presta serviço no Ponto Frio, você presta serviço no restaurante, no Camarão, você presta serviço. Você não está ali e dizendo que eu trabalho para ele. Não, você trabalha para você, pô. Agora, presta serviço lá, a sua competência, tudo que você tem. Então, é preciso que ele entenda de que ele trabalha para ele. Agora, o trabalho que ele faz para ele vai gerar o coletivo que vai vir de volta para ele. São princípios, né, que se aplicam no esporte, nas empresas, né, e são atemporais, né, René? Atemporais mesmo. A forma de comunicar é que muda. Sim. Porque aí entram as gerações. Sim, sem dúvida. Você vê o que você vê hoje, né, com você tá o seu escopo profissional está muito amplo hoje, né? Você é mentor, dá palestra. Tô voltando ao campo agora, né? Tô já. É mesmo? Tô voltando. Para onde? Ele já pode falar? Não tenho ainda. Eu já, pela primeira vez, eu assinei com um empresário. Eu nunca tive empresário. Eu sempre toquei a minha vida. Dessa vez eu disse, não, deixa alguém cuidar desse lado de voltar ao campo, ver clube, ver o que a gente vai fazer. Mas em quanto tempo saberemos? Tô com saudade. Em quanto tempo saberemos? Não sei, aí não depende de mim, depende Entendi. de coisas que aconteçam, né, no futebol. Mas assim, tá, o que eu queria dizer assim, né, nos dias de hoje, o business, né, o negócio do futebol em escala global, né, com os múltiplos que se gira nesse mercado, né, você acha que o que mudou no mercado e como que esses princípios, né, de liderança, de alta performance, de entender de gente, como que as coisas estão encaixadas no mundo de hoje? O que você vê de diferente sendo feito? Quais são as inovações, né, que você está tendo no mundo esportivo e tudo mais? Assim? Eu acho que a tecnologia entrou pesada mesmo, né? Não tem jeito. Você tem que saber que você tem informações que podem te ajudar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um protocolo que eu sempre mantive. Quando eu acabo o primeiro tempo, né? Eu odeio perder um segundo tempo. Posso perder até o primeiro tempo e perder o jogo. 2-0 o primeiro tempo, ganhei o segundo tempo de 1-0, perdi o jogo de 2-1, mas ganhei o segundo tempo. Eu já sei o que está acontecendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, meu protocolo, eu desço, eu converso com análise de desempenho. Quero 5 pontos só, porque se deixar a análise de desempenho vai tirar 30 pontos do jogo. Ó, a grama tá alta ali, tá baixa aqui, careca, o cara não entrou, o cara não fez, o outro não rodou. Não, 5 pontos importantes. Ó, estamos sendo mais atacados pelo lado direito, não estamos atacando bem pelo lado esquerdo, o nosso número 10 não pisou na área, nosso centroavante está deixando os zagueiros jogar, o nosso meia não cria, a gente não vira a bola. 5 pontos, pronto, vou pro vestiário. No vestiário, encontro com meus assistentes técnicos.
Eles me dão a percepção do jogo. Fulano tá bem, fulano tá mal. Eu acho que podia trocar aqui, trocar lá. Faço uma ideia, vou pro meu quadro, coloco os pontos e pergunto aos jogadores, me digam alguma coisa. Eu preciso que eles me digam alguma coisa. O que eles estão vendo de dentro? Eles jogaram. Já aconteceu o jogo de eu não ter visto, não ter recebido e eles darem uma informação. Eu me lembro um jogo muito interessante, esse ficou muito marcado, que foi o jogo contra Botafogo e Madureira, no Newton Santos. Nós estávamos tomando um vareio do Madureira, perdendo de 1-0 o jogo, em casa. E aí, quando eu pedi para ele, fale o que está acontecendo, o Marcelo Matos, que era um volante, disse assim, o Lindoso, que acabou depois sendo contratado para jogar, o Lindoso está saindo da posição dele, está vindo atrás de mim, está recebendo essa bola ali, está arrebentando com a gente. Eu disse, olhem para o quadro. É aquilo? Todo mundo, vambora, vamos jogar. Eu não falei nada. Eu não dei uma palavra. É o que eles sabiam já. Eles sabiam o que estava acontecendo e eles falaram entre eles como iriam corrigir aquilo. Eu disse, vambora, vamos jogar. 4-1 pra gente. E daí, assim, você envolve o time, isso acontece muito na empresa, quando você envolve o time e o time se sente parte da solução. Pertencimento. Exato. Agora, eu achei muito interessante isso que você falou dos dados, né, do assistente, dos analistas, e aí você vai pro intervalo municiado por tudo isso, mais o input do jogador, mas você faz essa curadoria e esse destila tudo para chegar numa decisão. Uma decisão. E dar a direção. No fundo, você tem que saber que você é o responsável. No fundo, é o teu pescoço que está indo na guilhotina. Você tem que saber isso. Você não pode abrir mão daquilo que é determinante na sua profissão, que é exatamente esse momento. É determinante, né? Tem algumas coisas que são irrelevantes, tem outras que são importantes, outras que são muito importantes, tem outras que são determinantes. Isso você não pode abrir mão do que é determinante. Que é esse comando nessa direção. São as prioridades que você dá do que você faz, né? A prioridade. Vestiário, o gelo ali, o gelo está lá no intervalo, o gelo está lá. É irrelevante para mim, mas é importante para os jogadores, né? Eu não tenho que saber disso, não tenho que estar olhando isso. Eu tenho que estar preocupado com as outras coisas, o que é determinante. Para isso, cada pessoa você delega. Aí é importante você saber que o irrelevante deixa, alguém vai fazer. O importante eu vou delegar e não vou olhar, depois eu vou cobrar. O muito importante eu vou delegar, dar uma olhada. E o determinante é comigo. Aí eu não abro mão. Isso numa empresa é o que a gente chama do job description do CEO, do presidente, exatamente. Não é? E isso. Que tem gente que se esconde atrás. Não fica no varejo. Um CEO não tem que ficar no varejo, ele vai no atacado. E tem gente que se esconde olhando as pequenas coisas para não ter que tomar as grandes decisões, né? Exatamente. Ou então chega em casa dizendo, putz, hoje eu não fiz nada, trabalhou muito, mas não fez nada. Exato. Porque ele se concentrou no irrelevante, no importante, mas não foi no determinante. E isso é muito, assim, isso determina resultado, né, Renan? Totalmente. E os teus, e a tua satisfação também, né? De você dizer assim, perdi o jogo, mas eu fiz o que era determinante, eu fiz. Não deu certo, o outro time foi melhor. Eu trabalho muito no universo de comunicação e marketing com muitos indicadores, né? Muitos KPIs, né? De campanhas, de resultado de negócios, né? Que uma comunicação pode gerar e tudo mais. E isso é um lugar muito comum, né? Quando as pessoas são um pouco inexperientes, elas vêm com um mar de dados, mas que não determinam quais são as alavancas importantes que vão gerar o resultado, né? E quando você falou isso, né, dos seus auxiliares, seus analistas trazendo informação e tendo que resumir por que é o ponto importante que vai fazer a diferença para você tomar decisão, é exatamente isso também, né? Exatamente, Dudu. Imagina, se você deixar tanto os analistas de desempenho quanto os teus assistentes, eles vão te falar muitas coisas, muitas. E aí, como é que você filtra aquilo? Você tem pouquíssimo tempo. 15 minutos você tem para falar mesmo. Dentro do vestiário te dá 4 minutos, não dá mais do que isso. Até eles baixar, voltar à calma, fazer alguns tratamentos às vezes, hidratar,
tu sentir que ele está ligado em você, né? Desligou um pouquinho lá, ligou em você. Você tem 4 minutos. Então tem que ser alguma coisa significante, né? E que seja pontual. Senão você fica divagando ali, o jogador fica mais confuso, né? Em categorias menores, eu acho até que já teve uma época que eu fiz isso, eu dividia, eu sentava o goleiro, depois os zagueiros juntinhos, o meio-campo e o ataque, porque a hora que eu estou falando sobre um setor, né, eu estou olhando ali para o setor. Você está com um zagueiro aqui, o outro zagueiro está lá, você está falando. Sim. E você não está focado nele. Então, até a forma de sentar é importante no vestiário. É interessante isso, né? Porque isso remete também a como você lidera equipes multidisciplinares, de certa forma, que todo mundo tem que estar olhando a mesma mensagem. E você tem que estar vendo as coisas, né? Na hora que você está falando, né? Por exemplo, você vai no campo, né? Na hora de comunicar. Por que eu não gosto de falar no campo, no treinamento? Eu tenho treinamento em sala. Porque você tem vento, você tem chuva, você tem câmeras te filmando, você tem o sol, você tem um monte de coisas trabalhando contra você na tua comunicação, que tira a atenção do jogador. E a mesma coisa quando você fala em qualquer empresa. É preciso que você fale, né? No ambiente certo. No ambiente que você esteja vendo lá e olhando as pessoas. Tem um negócio engraçado que o cara resolveu ir numa mãe de santo, porque a empresa estava indo muito mal. Mas era uma mãe de santo que só trabalhava com empresários, né? Ela falou, meu filho, faça o seguinte, todo dia você vai em cada setor da sua fábrica e fica andando na volta de cada setor 3 minutos, anda 3 minutos, aí vai para o outro. Durante 1 mês você faça isso. Depois de 1 mês, ele sabia tudo o que estava acontecendo, que ele não sabia, Sim. Ele estava passando em todos os setores, ele olhava, falava para todo mundo, via quem estava trabalhando, quem não estava trabalhando, o que estava acontecendo. Pronto, a fábrica foi embora, não tinha mandinga nenhuma, não tinha operacional mesmo, né? Ir para o chão de fábrica. Ir para o chão de fábrica, cara. René, você falou muito sobre as características de um líder, né? Principalmente dando os exemplos que você deu pelas suas passagens, mas o que também determina na composição de um time para você identificar esses atletas de alta performance? Porque eu entendo que assim, você sempre tem que olhar o lado de dentro, ver o que motiva aquele atleta, os hard skills, soft skills e tudo mais, né? Mas o que você olha além disso quando você busca atletas para compor o seu time? O que determina um bom jogador, assim? Vou te contar a história do Orlando City. O Orlando City, o observador do Orlando City veio ao Brasil para contratar um jogador e viu 4 jogos desse time. Dos 4 jogos, o jogador não entrou, ficou no banco. E eles contrataram ele. Ué? O comportamento dele no banco era um negócio fantástico. Como ele vibrava, como ele tentava passar a instrução, Nossa. como ele se comunicava, quer dizer assim, esse é o cara que eu preciso no meu time. Porque eles já tinham visto vídeos dele jogando, sabiam que eles jogavam bem. Eles foram ver o quê? A parte comportamental, atitudinal. Como é que esse cara, né? Qual é a importância que ele dá para o time? Quando não tá no campo. Não tá jogando, tá Exato. no banco. Poderia estar emburrado, né? Podia estar. Então você vê tudo isso. Isso tudo você tem que ir vendo, né? Eu quando vou ver um jogo, eu gostava que tinha um grande time brasileiro que tinha um jogador que é impressionante, cara. O que ele fazia para jogar para a plateia, toda vez que dava uma paradinha, ele corria, via para o treinador e começava a falar com o treinador. Falava com o treinador. Eu digo, caramba, rapaz, que necessidade esse rapaz tem de aparecer, que os outros vejam que ele fala com o treinador, que ele manda o treinador. Então, esses detalhes todos você vai vendo, vai somando, você vai montando, né? Porque o futebol, quando me perguntam o que é o futebol, eu digo, olha, a complexidade do futebol é tão grande que é como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. Então imagina o seguinte, eu trago um quebra-cabeça agora para mim e para você. Boto aqui na mesa 1000 peças. Vamos montar esse quebra-cabeça? Qual é a dificuldade que nós vamos ter?
De achar os encaixes. Mas o que nós temos nesse quebra-cabeça? Nós vamos montar o quê? Você não tem a figura, você não tem a imagem. Eu tô perseguindo o quê? Exatamente. É por isso que o quebra-cabeça ele vem numa caixa com a figura com o dele desenho. quando joga ali. Então, o que o treinador tem que fazer? Ele tem que ter a figura que ele quer montar com o time. Eu quero ter uma figura, então eu já sei que lá em cima é mais vermelho, aqui é mais amarelo, aqui é mais verde. Então a gente sabe a figura que a gente vai montar, a gente sabe que cada peça vai encaixar de uma forma e depois você vê, amplia isso. Começo com 11 peças, vou ampliar para 30, vou ampliar para 100 no clube todo. Então como é que todos se encaixam nessa grande figura, né? Então a complexidade é exatamente que todos entendam aonde eu me encaixo e como eu me encaixo e por que eu me encaixo. Às vezes eu me encaixo aqui porque eu vou ajudar aquele outro ali que vai brilhar a beça. Eu nem vou brilhar tanto. Mas eu tenho que entender que eu sou importante na montagem desse quebra-cabeça. Muito legal essa analogia. René, quais foram os quebra-cabeças que a tua visão da imagem do quebra-cabeça montado ficou mais próximo do que você conseguiu realizar? A das mulheres ficou muito próximo. Jamaica foi inacreditável, porque a Jamaica não foi um quebra-cabeça de 1.000 peças, foi de 10.000 peças. Muita coisa dentro e montar fora. O país, eles torciam errado. Né? Eles torciam o futebol como se torce para o cricket, que é igual ao tênis. Você só participa depois da jogada. E no futebol, não, você joga junto com o time. Então foi muito difícil mostrar ao país que eles tinham que vaiar o adversário. Nós somos um país turístico que recebe bem as pessoas, nós vamos vaiar. Nós temos que botar pressão em cima do árbitro lá de cima. Então a minha filha do meio, a Bia, teve um dia que quase brigou lá, né? Porque ela começou a gritar e o cara... Cala a boca, eu quero assistir o jogo. E minha filha, desaforada, acabou dizendo umas coisas pro cara, e o cara chegou a levantar, e tiveram que intervir e dizer assim, opa, essa é a filha do treinador. E a gente teve que de fazer isso, né? A gente teve que mostrar que o futebol, você não pede dinheiro, você oferece oportunidades. Presidente, nós fomos numa companhia aérea, porque a gente precisava internacionalizar o time, viajar muito, e ele chegou lá e pediu $4 milhões. O projeto que eu montei de Adopt a Player era $1.000 para cada jogador. Eu pedia à empresa, adotava um jogador e pagava o salário dele, $1.000, que era muito dinheiro na Jamaica, $165 mil jamaicanos. Você vai numa empresa e pede $4 milhões, o cara olhou para ele e disse assim, você é maluco, pô, você é maluco. Saí de lá e perguntei para ele, o que você fez? Ué, eu pedi o dinheiro que a gente precisa em 4 anos. Não, futebol a gente não pede, a gente oferece oportunidades. Você vendeu errado. Vendeu errado. Então, aí, como ele era muito vaidoso, ele arrumou a American Airlines, vamos fazer a reunião. Eu digo, não, vamos pedir. Ele, não, já entendi. Aí, quando era a presidente lá, perguntou e disse assim, quanto é que vocês precisam? Eu digo, quanto é que a senhora acha que esse projeto pode trazer para a senhora? A Air Jamaica está crescendo e a senhora precisa voltar a crescer. Ela parou e disse assim, 4 anos, $4 milhões, coisa de Deus, cara. E ela falou no número. $4 milhões, é legal para vocês? Eu disse, eu acho que sim. E ela disse assim, eu vou fazer mais o seguinte, da passagem cheia, eu só vou descontar 25% dos 4 milhões. Então ela não me deu 4, ela me deu 16 milhões. Nossa, pensando é em passagem cheia, pô. Nós fomos a 28 países, a Sub-23 viajou, a Sub-20, a Sub-17, todo mundo classificou para a Copa do Mundo. Então assim, você não foi técnico, você foi técnico, dirigente, político, empresário, né? Você tem que montar um ecossistema que transcendia o campo, né? Transcendia campo. Ali era tudo. Em quanto tempo, René? Eu cheguei em 94, nós classificamos em 97, em 3 anos, e fomos para a Copa em 98. 4 anos. Muito trabalho. 4 anos. E morando lá. Morando lá e viajando o tempo todo.
Que aventura. E classificou a Jamaica para a Copa do Mundo de 98, a Sub-20 para a Copa do Mundo de 99 na Argentina, que jogou no ano de 2000, a Sub-17 para a Copa do Mundo da Nova Zelândia, e só não classificou a seleção ali por causa de um gol, cara. Nós saímos no gol average para saldo de gol para Costa Rica. Senão teria ido à Olimpíada também. Esse é um baita case, né? Muito. É um case impressionante. Quando eu apresento ele, o Masterminds no Rio Grande do Sul, eu dei uma palestra lá com o Jamel Albuquerque, que é meu irmão, né? E quando eu apresentei o case, ficou todo mundo assim, não é possível. Não é possível. Porque era o esporte da pobreza mesmo. Sim. Né? E depois a gente não tinha espaço para atender todos os empresários que queriam estar com o time em jantares, em almoços, em tudo isso. Que absurdo. Você falou dessa questão do Orlando City, eu fiquei curioso, né? Como que é o seu raio-x que você vê hoje do desenvolvimento do futebol americano, da liga, né? Porque com a ida do Messi, né? Você acha que agora eles explodem? Eu acho que eles explodem não por lá em cima, mas é pelo que eles fazem aqui embaixo. Pela base. Pela base. Que isso é histórico, né? Que eles não tinham. A base deles era toda universitária, né? E mais focado no feminino, né? É muito mais. Sim. Porque na universidade, a mesma quantidade de valor que eu dou para o esporte masculino, eu tenho que dar para o feminino. E como o feminino não tem o futebol americano, que é onde vai a maior quantidade de dinheiro, eles descarregam muito dinheiro aqui embaixo. Entendo. Então tem muito dinheiro. Então tem o porquê, né? Tem o porquê, eles eram muito, muito melhores. E eles não tinham nos clubes a formação da base. Eles pegavam do high school. E o high school, o que acontece é que, primeiro, era muito limitado. E depois, a maioria não via o futebol como sendo alguma coisa que ia dar sustentação para eles. Preferiam a universidade, as empresas, tudo isso. Agora não. Agora eles têm a base nos clubes, então eu acho que agora fica alguma coisa mais seletivo e vai começar. Antes, a liga, porque todos os clubes da Major League pertencem à Major League. Sim. Se eu tenho, por exemplo, o Orlando City, eu sou dono do Orlando City, eu sou dono da Major League toda. Eu tenho uma cota, né? Uma cota. E antigamente só podia contratar dentro daqueles parâmetros da Major League, depois eles abriram para 2 e agora eles ampliaram mais. Eu, como dono do Orlando City, eu posso investir no jogador que eu quiser e pagar o que quiser, mas vai valorizar a liga. A liga como um todo, né? E o futebol, eu lembro da época que o Flávio Augusto comprou o Orlando City, levou o Kaká, né? E depois o Ronaldo comprou um time lá também, né? E aí, Miami. Exato, né? E teve esse desenvolvimento todo lá, né? Tá muito bem. E até porque a próxima Copa do Mundo é lá, né? Sim. Tem um plus, né? Que eu acho que vai ser uma Copa do Mundo fantástica. Não vai ser como a de 94, que você, lá nos Estados Unidos, não conseguia nem ver, às vezes, na televisão. Né? Exato, era outro momento do mercado, né? E eu acho que eles estão construindo isso até com aquela série documental do Messi na Apple TV Plus e tudo mais. Eles estão crescendo o entretenimento em cima disso. Beckham, Exato, o dele também é incrível, né? Exato, toda a construção de conteúdo em cima, né? Ô René, o que você acha que faz um jogador de futebol transcender os campos, né, e pós-carreira continuar se desenvolvendo, seja como empresário, seja como técnico, né? O que faz a pessoa conseguir virar essa chave? Eu vejo o exemplo, por exemplo, do Ronaldo, né, que virou um grande empresário, outros que viram grandes técnicos, né? O que faz a pessoa conseguir fazer essa transição, você acha? Lamentavelmente são só 5%. 5%. Eu ainda vi uma entrevista do Ronaldo esses dias e ele apresentou um dado preocupante demais, né? Se eu não me engano, 75% dos jogadores, quando terminam, não leva 5 anos para eles estarem absolutamente detonados de tudo. Na miséria. Porque é exatamente aquilo que eu te mostrei daquele jogador. Tinha 3 carros, já ia comprar o quarto pagando IPVA, seguro, pagando tudo, as despesas, e o carro desvalorizando ali. O carro não valoriza. Você deixa ele na garagem, ele não vai valorizar. Então,
essa falta, o ritmo que você vai levando e você não consegue desassociar depois que você para. Além disso, tem um aspecto mental muito forte quando você para, né? Você é reconhecido, você é querido, e isso serve para todos. Lembre-se do momento que você deixar de ser útil. A hora que você se tornar inútil, você vai descobrir quem te ama de verdade. Para qualquer carreira, né? Qualquer carreira, Sim. exatamente o que nós estamos falando, né? O padre Fábio de Mello diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: espero que quando eu envelhecer, tenha alguém que me ame de verdade para me colocar na cadeira de roda no sol. Que me ame. Mas eu espero principalmente que tenha alguém que me ame muito mais para me tirar do sol. Então, é exatamente isso que acontece com o jogador, né? O jogador. Teve um dia, quando eu voltei da Olimpíada, eu jogo futebol até hoje, o tempo todo, se deixar, todo dia eu jogo. E eu estava com um machucado, fui tratar numa fisioterapia do Fábio Marcelo, e o Jairzinho estava lá. O Jairzinho estava lá, do lado da minha maca, a gente batendo papo. Chegou uma senhorinha e veio para o Jairzinho da Furacão, Copa de 70? O Furacão. E aí chegou essa senhora, veio, me abraçou. Que trabalho, que coisa, René, pá, falando. E eu estou vendo o Jair lá. Aí eu, no ouvido dela, digo: você sabe quem é que está sentado ali do lado? É o Jairzinho, Furacão da Copa. Lá é mesmo. Poxa, fale com ele. Aí foi lá, falou com ele. Porque isso é a morte, os caras vão morrendo um pouco. O Falcão dizia isso. O jogador e a memória vai ficando, as gerações novas. O jogador morre 2 vezes. Uma quando ele para de jogar e é esquecido, e depois quando ele morre mesmo. Então eu não sei a que morre mesmo, se ele tiver a noção de para onde ele vai, não é tão doída. Sim. Mas essa do esquecimento é muito complicado, cara. É muito complicado. E aí eles começam a usar o dinheiro deles para fazer outras coisas para serem reconhecidos, sem ter nenhum preparo. Daí eu me bater que todo clube devia ter um treinamento de segunda profissão. Ensinar os caras a fazer alguma coisa, a estudar alguma coisa técnica, como investir. E eu sempre me preocupei isso com os meus jogadores. E no Brasil, o abismo cultural e as condições aqui do nosso país, ele amplifica isso, né? Porque deve lá ser fora também. Lá fora. Você vai para a Europa, a gente imagina que a Europa, todos os jogadores são cultos. Investiram. Nada disso. É a mesma coisa. Mesma coisa. Curioso. Você vai ver a mesma coisa, vai ver os mesmos índices. Esses dias, o Arsène Wenger, que é o diretor técnico da FIFA, ele falou que 95 ou 75, agora eu me permito estar com esse gap aqui, mas ele falou que de 17 a 21 anos, 95% dos jogadores desistem de jogar por causa da pressão, por causa do desgaste, por causa da fadiga mental. Eles param, eles não chegam ao alto rendimento. Quer dizer, é muito mais psicológico do que capacidade física, né? Muito mais, muito mais. René, você que é um grande estudioso, né? Como que você vê o uso da tecnologia, engenharia genética, inteligência artificial no esporte? Eles estão começando agora a trabalhar muito na parte do DNA. Eles estão começando a desenvolver, ainda é embrionário, mas já é uma tentativa muito doida, cara. Por exemplo, pegar o DNA do Rivaldo e dizer assim... Aquela esquerda dele... Que componentes esse menino aqui tem que aproxime ele do Rivaldo? Esse aqui nós podemos... Vai ser igual o Rivaldo? Óbvio que não vai ser igual. Pode ser até melhor, porque ele vai receber algum tipo de treinamento, né, que possa copiar o Rivaldo. E hoje em dia a gente faz simples, bota ali na televisão o Rivaldo e na inteligência artificial, e ele vai começar a dar os dribles, tomadas de decisões, você já ensaia. A Universidade de Viçosa é a universidade mais inquieta. Eu adoro a Universidade de Viçosa pela essa inquietude deles. Estão sempre. Então, esse trabalho de tomada de decisão, você bota um óculos
né, de 4Ds, e vai passando a jogada lá e eles param. Para quem você passaria a bola agora? Para quem esse cara passou a bola? E aí você toma a decisão, decide. Aí eles continuam e vê se você acertou ou se você não acertou. E aí você tem que se explicar. Por que eu decidi aquilo? Eu vi o cara estava mais solto ali, o outro... Mas tá vendo? Se desse ali, o outro cara ia fazer a cobertura. Então, o futebol vai ficar um futebol mais pensado do que jogado como nós tínhamos. Tanto que antigamente você decidia as coisas muito na individualidade. Hoje a individualidade não consegue decidir. Nós vimos o último jogo, Flamengo e Palmeiras, o que se viu? Né? Se viu muita organização, muito pragmatismo ali, né? E precisávamos ter um pouco mais de criatividade, né? A criatividade pode, esse conjunto todo, se você não permitir que você seja criativo, por isso, na minha cabeça, além da tecnologia, nós temos que dar um passo atrás e voltar à pelada. Bota a pelada. Eu estava um dia caminhando na praia e comecei a dizer assim, o que seria o brainstorm do futebol? Né? O brainstorm do futebol é a pelada. Você bota um monte de cara jogando ali e fica só olhando. Deixa ele. Quer dar caneta H, quer driblar, dribla, faz o que você quiser. Depois agora vamos sistematizar o nosso treino. Os garotos vão driblar, vão dar caneta, vão dar lençol. É criatividade pura. Faz tudo que você quiser. Agora vem pra cá, vamos treinar. Aí ele dá uma lambreta na minha própria área. Se você perder a bola, aí o que vai acontecer? Então, aqui é o local? Não, vamos definir os locais em que você pode fazer o quê e livremente. Ali pode fazer, faça. O Fernando Diniz, todo mundo critica isso, mas no jogo passado agora, Vasco e Fluminense, o Manuel tentou uma jogada e errou, quase tomou o gol. Diniz bateu palma para ele. Tá bom, você tentou, filho, deu errado, tá tudo certo. Então, há que a gente associar toda essa parte tecnológica, mas não vamos esquecer a beleza, né? Quando você vê o basquetebol, a NBA, né? A criatividade dos caras é absurda. Com muita técnica também, né? Com muita técnica, com muita tecnologia, com muito dado, com muita fisiologia, com tudo ali. Mas a criatividade, eles não perdem. Quem são os técnicos no mundo que você acha que estão conseguindo juntar esses dois lados, de serem extremamente técnicos, estratégicos, com ter o lado humano da criatividade? Tem algum que você elencaria? O Guardiola é fantástico, né? Eu gosto muito do Ancelotti também. Eu acho que o Diniz tenta... Tem traços, né? O Diniz tenta fazer isso. O Diniz precisa tirar o psicólogo. Ele é formado em psicologia, tirar de dentro dele. Esses dias eu brinquei, disse assim, eu acho que o Diniz devia fazer assim, fica aqui do meu lado, hein? A hora que eu ter esses ataques, você para. E de vez em quando o Diniz fica louco. E eu já conversei com ele, ele me disse, René, eu não fico nervoso. Eu digo, pô, se você ficasse nervoso, cara, você ia sacar os 2 revólveres e atirar em alguém, né? Acho ele muito bom. O Tite tem o jeito dele, né, pragmático, mas na hora de levar o grupo, o Tite é de uma competência impressionante, né? E você acha que o Abel no Palmeiras também é mais pragmático? O Abel é pragmático e o Abel tem uma coisa que o Alex Ferguson fazia no Manchester United em 28 anos. Observe todos os títulos que o Abel ganha, ele toca no grupo dele. Ele tira alguém. 2, 3 saem. Pode pegar. Todos. Ganhou a primeira Libertadores, saiu um grupo. Ganhou a segunda Libertadores, saiu outro grupo. Ganhou aqui, saiu outro grupo. A competitividade do time dele está sempre em alta. Ele não deixa o time baixar a competitividade. E isso é estratégico? É estratégico. Isso é estratégico. Ele é muito intencional. Bom. Intencional. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom na forma de
fazer o coletivo dele funcionar. Não gosto do comportamento dele no campo. Isso eu não gosto. Eu não gosto. Tenho direito de não gostar. Claro, sem dúvida. Até porque eu fui expulso no Brasil uma vez, pô. Fui expulso uma vez. E fui absolvido, porque foi um absurdo a minha expulsão. Não falei nada, cara. O cara cismou lá e que eu falei, não falo. Não boto pressão. Acho uma covardia ficar no bandeirinha atrás dele botando pressão. Não acho covardia isso. Não é legal. Mas é um grande treinador. A gente não tem a dúvida que é um grande treinador do jeito dele, cada um dentro do seu jeito. Só não gosto fora do campo, eu acho exacerbado. René, eu vou virar a página aqui. A gente teve muitas lições de liderança, formação de equipe aplicado ao futebol, mas que transcende para as outras áreas. Seus outros projetos, né? Você como empresário, como que estão os projetos em geral e como que você divide o seu tempo hoje entre mentorias, palestras? Você deu um teaser aqui de que tem uma potencial volta aos campos, né? Mas também você tem outros negócios ligados à comunicação, ligados ao mercado gastronômico. Como que você divide o tempo? Nós temos o Universo Jump, né? E o Universo Jump é muito legal, porque elas passaram a fazer a minha assessoria de imprensa, né? Elas faziam... E aí eu comecei a me entusiasmar com aquilo e acabei entrando na sociedade, né? E o legal é a inquietude da Universo Jump. Aliás, tudo que é inquieto comigo mexe comigo, né? Ele é muito inquieto. Nós fazíamos e essa parte das empresas, né, de fazer o marketing digital, aí mudamos um pouquinho para treinamento, agora nós estamos na formação das pessoas, nós estamos querendo tirar de dentro da pessoa aquele melhor que ele tem, né? Eu não consigo chegar na frente de uma câmera e gravar. Bom, por que você não consegue? Não, eu não consigo. Você já fez? Então vamos começar, né? O feito é melhor do que o... Sim, do que o perfeito. O mal feito é melhor do que o não feito, né? Sim. Então vai treinando. Então é muito legal. Tem um case muito grande. A Cris soube de um rapaz que trabalhava numa empresa de modas, numa loja de modas, tinha 13 mil seguidores, mas que era bom. E aí ela montou um projeto para ele. Esse cara hoje tem 3.400.000 seguidores, não está mais com a gente. Cresceu, Sim. Pulou. Mas foi incubado lá. Foi incubado lá, foi treinado lá. Então tem muita gente que a gente quer que você seja o influente da sua própria marca. Né? Porque quando você pega as outras marcas, você vê que os donos têm mais seguidores do que a própria marca. Exato. Porque pessoas compram de pessoas. Exato. Né? Então, ele, quando você vê agora, se mede o que é que está fazendo. O caso agora, da né? Carla. É um case. Eu estava num evento onde ela palestrou recentemente, também. É um case que eles têm importantíssimo. Então, a gente está desenvolvendo isso. Agora, já parece que vai ter uma nova mexida. Teve uma reunião lá para dar um novo... E eu digo, opa, será que é isso mesmo? Mas eu confio muito no que elas decidem, a gente vai junto. Tem os restaurantes, né? É no Rio? É no Rio, no Rio, Camarão. Não vai abrir um em São Paulo, não, René? Pois é, a gente está pensando, eu conversei até com o pessoal vou ter que ir até o Rio lá para franquia, é muito bom. Nossa comida. Esses já são 29 anos, né? 29 anos que a gente tem. E vem crescendo aos poucos. A pandemia deu uma travada muito grande, né? Eu tenho um projeto educacional de futebol chamado Ginga Futebol com Alegria, com o professor Carlos Tiengo. Começamos o protótipo lá em Bauru, treinamos tudo. Então, toda a metodologia que você precisa para começar com a escola de futebol, nós temos. Está tudo patenteado, está tudo legal. Olha, lá. Que legal. Tem isso. E tem as mentorias que eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito. Ainda ontem sentei com um moleque, né? Um moleque de 18 anos, é muito legal ouvi-los, né? Aprende muito também, né? Me fala de você. Aí ele começou a falar, a gente vai desenvolvendo. É muito engraçado que todo mundo quer ser feliz, né? Mas o que é ser feliz? Essa é a pergunta que
bate na cabeça de todo mundo. O que é ser feliz? Para você é uma coisa, para mim é outra. Né? O que é ter sucesso? Para você é uma coisa, para mim é outra. Então, você vai desenvolvendo isso com eles, depois a gente entra na análise dele, né? Nesse caso aí foi muito legal, porque o que ele quer ser bate com o que está no assessment dele, né? E esse acesso é muito legal, porque tem umas perguntas tão idiotas, cara, mas bate muito certinho. Impressionante. O difícil é como eu peguei uma que estava fazendo medicina e, de repente, nas sessões, a gente foi conversando e ela soltou, assim, do nada, que queria ser atriz. aí, amigo, mas como é que soltou, assim, de repente? Isso está lá dentro dela, né? Mas ninguém sabia, só ela sabia, né? E aí, agora vamos ter que desenrolar isso tudo. Teve um grande empresário que foi muito engraçado, porque mandaram ele me conhecer, fomos conversando, trabalhando, e um dia, porque toda vez que ele começava a ganhar dinheiro, ele começava a fazer besteira, ele perdia o dinheiro. Era isso, ganhava e perdia, até que um dia ele soltou uma frase que o pai dele dizia muito para ele, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aquilo estava no inconsciente dele. Toda vez que ele começava a ganhar dinheiro, inconscientemente ele começava a perder para não ficar rico. E aí nós começamos a trabalhar e disse, espera aí, vamos entender o que ele quis dizer, né? Como é que você ganha teu dinheiro? Honestamente? E você ajuda os outros? Você ajuda na sua igreja que você frequenta? Ajuda? Então, Deus deve estar feliz, aberto. Ganhe mais. Ganhe mais que você vai ajudar mais. É curioso porque muito livro moderno sobre finanças, ele está muito voltado à programação que a gente tem e não sobre a técnica em si, né, do lidar com dinheiro, né? Exatamente isso. Tem que lidar, porque você vai ganhar, mas vai perder, pô. Sim. Ganha fácil, vai perder fácil, pô. E aí, o que eu faço com ele, né? Como é que eu me comporto, né? Então, tem que ir lá dentro. Ô René, e tem empresários que chegam com desafios de liderança, de formação de equipe e tudo mais, porque tem tantas lições que você falou dessas trajetórias com os times, né? Que é muito, assim, eu vejo que é o dia a dia das empresas, né? Muito igual. O pior é o seguinte, é quando você pega funcionários muito antigos, mas sempre foi assim. Essa é a frase que você vai mais escutar, mas sempre foi assim, por que vai mudar? Resistências a mudanças, E né? por que não mudar? O time que ganha também se muda para ficar melhor ainda, ganhar melhor ainda, porque você vai enfrentar isso. E Sem aí dúvida. você tem que ter a coragem de dizer assim, não, vamos mudar assim. Não, mas isso vai dar errado. Paciência, se der errado. Nós temos uma empresária, uma grande de material de construção, e ela peitou, ela grávida, ela tinha que dormir no escritório dela, porque ela peitou todos os funcionários antigos, dizendo que ela ia dar errado, que ia falir, e ela fez o negócio explodir, e é uma potência imensa. Mas tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem. Correr riscos. Tacar fogo lá e tacar fogo no material e esperar o cara te mandar embora. Pô. A lição é tocar fogo no material, igual você fez na olaria. Fogo, cara. Vambora. René, reta final, eu sempre peço, faça um bate-bola. Vamos ver o que vem de bate-pronto aqui, tá? Qual é o seu hábito que te ajuda no dia a dia? Pensar que vai dar certo. Positivismo. Não é questão de positivismo, não. É saber que é assim, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Mesmo quando dá errado, dá certo. Exato. Por quê? Porque eu aprendi alguma coisa e vambora. Toca pra frente, vai dar certo. Muito bom. Um livro que você recomenda? Rapaz, eu teria alguns livros. Agora, o livro mesmo que eu li e gostei muito é do Nelson Mandela, né? Putz. É o Nelson Mandela, Sim. aquele livro que assim, e que tá me dando um branco agora mas é a vida dele toda. Sim. A vida dele toda, muito grande. Deu um branco. Eu gosto muito dele, né?
pessoal fala, tem o outro lado que fala do terrorismo, que ele tacou fogo, bomba, tudo isso, mas tem o lado também que o cara vai, se forma em advocacia, podia voltar e ganhar dinheiro pra cacete, ficar milionário, mas ele compra a causa do povo dele. Sim. E depois freedom é liberdade, tem um negocinho. A gente e depois tem ele na prisão, ele aprendendo o africâner para se dar com os brancos. E aí ele fica muito amigo, tanto que o cara leva, tem aquele filme do rugby que mostra isso, né? Então eu gosto muito desse livro. Muito bom. Gosto muito desse livro. Um filme, podcast ou série, isto é, um conteúdo que você tenha consumido. This Is Us. Ah, essa série é pesada, hein? This Is Us. É impressionante essa série. A minha esposa, ela chora assistindo, falando, vamos ver junto, eu não tenho coragem de assistir. Eu comecei a ver junto. Agora The Choice. The Choice. Eu não vi, acho que o primeiro, eu, minha esposa e minha filha, e esse a gente vê sempre juntos. A minha filha que não é casada, eu tenho 3 filhos, 2 casadas, 4 netos, 3 meninas. E a menor ainda está em casa, e aí a gente vê juntos. Então aí demora às vezes um pouco. Você viu o Ted Lasso? Não vi. Que é de futebol, né? No Apple TV Plus, que fala a história de um técnico de futebol. É uma comédia, né? Que ganhou vários prêmios e tal. E é sobre futebol e sobre as nuances dos jogadores e o técnico que entra para liderar eles. É uma série americana, bem, bem curiosa. E assim, não sei se você tem, mas você tem alguma frase que você se identifica? Viva com fair play. Ah, muito boa. Eu termino todas as minhas postagens com viva com fair play. E muita gente diz assim, mas como é que é isso? Digo, viva com fair play. Entenda que convivência e conveniência são 2 coisas diferentes. Conveniência são para os egoístas, né? Para aqueles caras que pensam só neles. E convivência é para a gente viver em sociedade. E para viver em sociedade você tem que ter o fair play. Seja honesto, seja correto, faça aquilo o melhor que você puder. E que volta um pouco para aquele começo que a gente falou, né? De como que você consegue ter sucesso, alta performance e tudo mais, entender o seu ambiente, mas não se corromper pelos seus valores, a sua ética, né? Quando eu fui CEO do Flamengo, eu saí da Jamaica, o Flamengo me convenceu, o presidente, de que eu seria o presidente do futebol e ele seria o presidente só do clube. E eu cheguei ali, não foi bem isso. Depois de 6 anos, acabei largando a Jamaica e ganhei de presente a minha liberação, porque eu tinha uma multa milionária no contrato. O cara rasgou o contrato. Olha só, embora. Missão cumprida. E eu me lembro que o meu grande amigo, Carlos Alberto Parreiras, ele deu uma entrevista dizendo assim, o René muito cedo está ocupando uma posição que depois ele não vai conseguir voltar para treinador. Como executivo, né? No caso. E aí eu entendi a mensagem. Captei a mensagem, amado mestre. Eu disse assim, eu vou voltar a ser treinador quando eu largar aqui, da mesma forma como eu estou entrando aqui, olhando nos olhos das pessoas. Porque não há a mínima possibilidade. Eu fui lidar com um orçamento de 80 milhões de dólares. Então eu digo, vou sair exatamente como eu entrei. E saí exatamente como eu entrei, olhando nos olhos das pessoas, sem nenhum problema. René, assim, para fechar esse assunto a liderança, a gente está sempre com um alvo, né? Em cima da gente. A gente está sempre sendo observado, a gente tem que sempre estar dando exemplo, e às vezes o fardo não é fácil, né? E aí quando você faz a análise ali das pessoas, quando você está sob pressão, às vezes você pode abaixar ou pode aumentar. Você pode aumentar, né? O cara que é determinante, o cara que é influente, o cara que é estável, o cara que tem cautela, depende da pressão. Às vezes eu sou muito cauteloso. Tem pressão, pode ser que eu vá lá para cima seja mais, eu posso vir para baixo, escorrego. Eu sou determinante às vezes. Peguei esse de um cara que ele era pouco determinante, mas quando o bicho pega, ele ainda fica menor ainda. Ele não dá a opinião dele em nada. Não dá em nada. Então é preciso você saber exatamente quem você é, o que você faz e o que acontece com você quando as coisas não estão indo bem. Ou quando estão indo bem, o que acontece? Porque às vezes estão indo bem, você sobe e perde o chão, né? Autoconhecimento, assessment seu e do ambiente, né? Exatamente. Essa leitura.
Renê, baita aula. Agora fiquei curioso para ver para onde, ao voltar ao futebol, para onde vai. Então, isso aqui fica como um teaser, né? Tenho certeza que muito da audiência, né, que está ligado ao empreendedorismo, executivos, investidores, tudo mais, tem muita lição. Às vezes, nesse storytelling todo, né, do futebol, que as pessoas se identificam, né, de uma forma muito prática, né? Acham que é 11 contra 11 e o juiz ali e o VAR hoje. Não é só isso, não. Não, exatamente. É tão diferente, cara. Tão diferente. Queria te agradecer. Eu sei que você veio do Rio de Janeiro para uma série de compromissos em São Paulo, né? Mas é uma honra te receber aqui, né, com tantas histórias, e a gente não contou nem 1/10 delas, mas a gente conseguiu passar por elas. Obrigado e boa sorte da trajetória, que ainda é longa, né? Obrigado, cara. Um prazer estar com vocês aí, que Deus abençoe a todos e que a gente tenha tempos melhores, tempos de mais compreensão, de mais liberdade para amarmos uns aos outros, né? Que nesse momento a gente está meio fragmentado nisso, né? Sem a gente dúvida. só pode gostar de quem gosta da gente, quem pensa igual a gente, quem pensa diferente a gente está colocando do lado. Tempos polarizantes, né? E é tão legal quando a gente pode se abrir para todos. Renê, última, 26, a gente tem chance na Copa? Temos sim. E nós temos um grupo de jogadores muito bons, muito bons. Temos chance, sim. O desafio não é sobre hard skill, né? É sobre o time ficar... Encaixar, cara. Às vezes o time encaixa que você diz assim... Eu tive vários times, a própria seleção das mulheres, a Cristiane não era minha titular lá. Ela tinha 18 anos. No primeiro jogo machucou a Daniela, a Renata Costa. Eu jogava com 2 volantes, machucou a Renata. Eu estava jogando contra a Austrália. Quando eu olhei o time da Austrália, eu digo, o time é muito ruim, rapaz. Vou botar mais um atacante. Botei a Cristiane, arrumei meu time. 20 anos atrás já, né? 20 anos atrás, exatamente. 2004. Muito bom. Renê, obrigado. Obrigado Valeu. pela audiência. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.